Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai conversar sobre autoconfiança do corpo, da mente, da alma e do espírito. Porque, curiosamente, a autoconfiança é uma essência, né, que se desdobra nessas quatro áreas, mas muitas vezes nós temos mais dificuldade com uma, duas ou três dessas áreas e uma delas é mais bem resolvida. Então, o que é a autoconfiança? É uma forma de agir no mundo. A autoconfiança é uma atitude, tá? É diferente de uma virtude ou de um atributo da alma, do ser, né? É você agir com autoconfiança no mundo significa que você tem uma série de outros atributos, tipo amor próprio, autoestima, clareza da sua missão, por exemplo, né? Clareza do que você nasceu para fazer, consciência das suas capacidades, dos seus talentos e do que você desenvolveu no mundo. E existe uma diferença muito grande entre autoconfiança e competência. Isso é uma coisa geral que eu vou falar aqui antes da gente entrar nessas quatro áreas que eu mencionei no começo. Às vezes as pessoas são muito competentes em alguma coisa, mas elas não têm autoconfiança. Elas se escondem, elas se encolhem. Às vezes elas mostram esses atributos para o mundo e se detonam ao mesmo tempo, ou se auto-sabotam, ou ficam se desqualificando com palavras, né, de alguma forma não honrando o seu trabalho, o que ela está trazendo para o mundo, desqualificando com palavras. Tudo isso mostra falta de autoconfiança, né? Embora a pessoa seja muito competente, muitas vezes, se ela não tem autoconfiança, ela vai ficar nesse jogo de energias incompatíveis ou de energias rivalizando, né, num certo conflito em relação ao que ela está realizando na vida. Por outro lado, pessoas que têm muita autoconfiança e às vezes não têm nem muita competência, mas acham que têm, elas, primeiro, são mais felizes. Segundo, se elas são bem orientadas, elas vão adquirir a destreza, né? Elas vão adquirir talento não, mas a capacidade, né? A prática que vai torná-las mais hábeis em alguma coisa que elas queiram desenvolver ou realizar, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa tem uma voz maravilhosa, mas ela é tímida, ela não quer cantar em público, ela tem outras prioridades na vida. E uma pessoa que nem tem uma voz tão maravilhosa assim, mas que quer trazer a beleza da música para o mundo, faz aula, se dedica, se apresenta em público, ela está trazendo mais benefícios para o mundo do que a pessoa que tem uma voz mais bonita até que a dela, mas que não tem a atitude de autoconfiança, né? Ou às vezes de generosidade, de trazer para o mundo uma coisa linda que ela nasceu para trazer para o mundo e não está trazendo. Mas isso aí é uma outra história. A generosidade é outro tema. Mas às vezes a pessoa tem falta de autoconfiança e nem tenta, sabe? Nem se atreve a fazer o que queria fazer, o que gostaria de fazer, mesmo sendo extremamente talentosa, mesmo sendo extremamente competente. Se ela se encolhe e se esconde, ela não tem autoconfiança. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer como ponto de reflexão para a gente aqui hoje. Então, do ponto de vista do corpo, né, uma coisa que a nossa cultura exige muito, né, perfeição física, tem a questão do corpo como imagem e o corpo como saúde. São duas áreas muito importantes. Claro que a saúde é mais importante que qualquer outra área da nossa vida. Mas uma vez que a saúde está bem, está estabelecida, as pessoas querem estar bem com o seu corpo no nível estético, no nível da imagem, né? Então tem às vezes questões relativas às feições ou ao peso corporal, né? Que existe uma ditadura do peso ideal. O peso ideal é um peso saudável, com o qual você se sente bem e que não requer que você sofra para manter, tá? Então aqui agora eu tô falando, a autoconfiança está muito mais ligada à imagem, ela com certeza está ligada à saúde também, porque a pessoa que não tem saúde física, ela tem uma autoconfiança menos elevada, né? E aí é uma questão um pouco mais profunda, aliás, muito mais profunda do que a autoconfiança em relação à imagem. Mas falar de saúde física vai além da questão da autoconfiança, inclui, mas vai muito além. No que diz respeito à imagem, é muito vinculada, né, a imagem corporal com a autoconfiança. Por isso que eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Você precisa observar os seus níveis de autoconfiança em relação ao seu corpo
no que diz respeito ao que você está usando como resposta ou reação às expectativas do mundo externo e as coisas que são sagradas e importantes para você, tá? Então, primeira coisa importante em relação à autoconfiança relativa ao corpo físico no que diz respeito à imagem. Você tem autoconfiança em relação à sua imagem ou não? Se você não tem, se pergunte por quê. É porque os outros acham isso de você? Os outros acham que você podia ser mais magra ou mais musculosa, né? Ou mais magro, mais musculoso? É uma expectativa externa geral da sociedade ou de pessoas específicas no seu círculo, membros da sua família, pai, mãe, ou às vezes esposo ou esposa, ou às vezes até amigos, né? Ou irmãos, enfim, comparações em geral? Tem alguém que fica martelando na sua cabeça que o seu corpo pode melhorar no nível estético? Isso diz respeito também às roupas, né? As formas de se vestir. Às vezes as pessoas são muito críticas. E tem muita gente que se inibe e que não é quem quer ser ou gostaria de ser porque fica batendo continência para as expectativas das outras pessoas ao seu redor, tá? Principalmente pessoas cruéis. Então, a autoconfiança, ela tem muito a ver com você parar de dar importância, inclusive de obedecer o que gente cruel acha ou fala de você, no que diz respeito ao seu corpo, tá? Isso é um exercício para desenvolver a sua autoconfiança, no que diz respeito à imagem corporal. Por outro lado, se o seu corpo físico não está na forma que você se sente bem, porque tem a ver com saúde também, mas quando é só estético, muitas vezes você quer melhorar o que está bom, né? Ou que você acha que pode melhorar muito. E às vezes a pessoa acha que não merece ser o seu melhor potencial, que não merece manifestar, uma questão de autopermissão, sabe? De manifestar a sua melhor estética, né? Então, se você quer fazer por si, não por demandas externas, porque aí você não é a pessoa que está com as rédeas da sua vida na mão, você está dando as rédeas da sua vida e o seu poder pessoal para os outros. Mas se é algo seu, é muito importante e muito fundamental que você tenha essa clareza. No que diz respeito à autoconfiança no nível emocional, que é o nível da alma, no fundo, né? A autoconfiança de alma. Eu acho muito importante a gente ter amor incondicional por si, sabe? Então, a autoconfiança da alma tem a ver com você se conhecer e você se permitir ser quem você é, sem julgar a sua natureza e viver na sua autenticidade. Eu acho isso tão importante, tão fundamental para todo ser humano. E muita gente não se permite isso, sequer sabe o que é isso, né? Nem percebe que a sua grandeza de alma tem muito a ver com a autopermissão de ser verdadeiro ou ser verdadeira, de ser a pessoa que você nasceu para ser, sem pedir desculpas por isso. E se você tem uma alma, e todo mundo tem, né, no fundo, uma alma diferente de todas, no sentido de ser diferente do bandão, entendeu? No fundo, todo mundo é diferente da massa, né? Mas tem gente que quer se acomodar com a massa, enfim, que quer ser igual a todo mundo, e não tem nada de errado com isso não é um julgamento. Mas eu noto que algumas pessoas têm uma necessidade maior de ser diferente, de trazer algo novo, diferente para o mundo, e não se permitem porque é inovador demais, é diferentão demais, né? E isso acaba ferindo a alma, entendeu? Quando você não se permite trazer algo novo, diferente, inovador para o mundo, se é esse o seu chamado de alma. Então, se conhecer traz um alento e libera esses obstáculos à sua autoconfiança de alma. Quanto mais autoconhecimento, mais profundidade de alma você tem, menos você vai permitir que outras pessoas venham a tolher a sua verdade de alma, o seu emocional, a sua autenticidade, a sua verdadeira natureza. Então, o que eu chamo de autoconfiança de alma
é viver a vida nos seus próprios termos, ser a pessoa que você nasceu para ser, com tranquilidade, porque você se conhece. Então, a alma requer autoconhecimento. As pessoas que nem se dão ao trabalho de se conhecer, elas não têm autoconfiança de alma, talvez nem saibam o que é isso, tá? Mas se você está aqui vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem sim esse chamado e que você não precisa pedir desculpas para ser a pessoa que você nasceu para ser, e que quanto mais você assumir a sua verdade de alma, mais saúde emocional você vai ter e mais autoconfiança de alma também. No que diz respeito à autoconfiança mental, já é bem diferente, porque não é no nível de tanta intimidade individual assim como é a autoconfiança de alma. A autoconfiança mental, ela tem a ver com a sua sagacidade, o tanto que você treina o seu cérebro para ser cada vez mais afiado, inteligente, o tanto que você se permite ter ideias novas, conhecer novas fontes de conhecimento. Uma coisa muito prática para desenvolver a sua autoconfiança mental é se expor todo dia a novas ideias, lendo 3 páginas de um livro que você nunca leu. Avançar num livro, né? Hoje em dia as pessoas não querem ler. Tem preguiça de ler, tem preguiça de livro. Então escuta 20 minutos de audiobook. Ou vê um vídeo útil no YouTube, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que traga ideias novas, que você aprenda algo novo todo dia. Isso vai expandir a sua consciência, vai afiar seu cérebro, e como seres humanos, a nossa autoconfiança aumenta muito quando a gente investe na nossa inteligência, na nossa capacidade intelectual, na nossa habilidade de pensar de forma autônoma. E a gente só pensa de forma autônoma quando a gente se expõe a novas ideias. Se a gente fica o tempo inteiro conversando só com as mesmas pessoas, lendo os mesmos livros, vendo os mesmos filmes, repetindo as mesmas palavras, a gente vai atrofiar e limitar a nossa vida. E a autoconfiança mental, ela tem muito a ver também com você ter uma mente aberta, na qual você está sempre desafiando crenças limitadoras. As crenças limitadoras, qualquer crença vai determinar o percurso da sua vida. As crenças limitadoras vão diminuir a sua vida em vez de expandir a sua consciência e as suas experiências, né? Então, desafie as suas crenças, desafie as suas limitações no nível mental, as bitolações, sabe? Tudo que é rígido no nível mental não traz autoconfiança. Na verdade, é uma forma de viver mais amedrontada ou mais amedrontado do que faria sentido. Ninguém deve viver com medo. A gente tem prudência, né? A nossa sobrevivência depende de uma prudência, que é a emoção do medo saudável, digamos assim. Mas medos exacerbados, medos inexistentes, começa a desafiar, sabe? Se você tem, isso é um trabalho pessoal, você com você mesma ou você com você mesmo. Você tá com um pensamento tóxico, um pensamento negativo, uma ideia fixa, você é capaz de desafiar isso. Por que eu tô pensando desse jeito? Que crença limitadora é essa por trás desse negócio? É claro que a gente precisa e pode pedir ajuda, mas a autoconfiança tem muito a ver com a autonomia, com você ser uma pessoa capaz de sair dos seus próprios buracos, dos seus próprios problemas, entendeu? E os seres humanos têm capacidade de fazer isso. Sempre vamos precisar de ajuda com coisas estruturais, mas com coisas cotidianas e conjunturais, nós podemos sair das nossas próprias encrencas de forma autônoma. Isso tem muito a ver com autoconfiança mental, com ideias leves, com ideias livres, com a sua capacidade de se questionar no que está te limitando, de observar que pensamentos estão te fazendo ficar mais triste ou mais cruel consigo ou com o próximo. E outra coisa importante em relação à autoconfiança mental tem a ver com o julgamento alheio. O julgamento é uma forma de pensamento que é tóxica, tá? Julgamento de si também. Todo julgamento, em geral. Só de você fazer esse exercício, o que eu estou julgando? Quem eu estou julgando? Você já vai abrir espaço na sua mente para sair de limitações, não perder tempo com coisas inúteis, focar o seu cérebro, a sua mente, a sua capacidade racional e intelectual em coisas produtivas
e expandir a sua consciência com novas ideias, com novos projetos e com uma ventilação da sua capacidade mental. Nós podemos todos os dias expandir as nossas consciências. Nós não nascemos para atrofiar a mente, pelo contrário, nós nascemos para expandir. Então, as pessoas que falam que quanto mais a idade passa, mais rígida fica a mente, mais teimosa, isso é balela. Isso é um auto-engano. Isso é uma escolha pessoal. Colocar qualquer desculpa na idade, no que diz respeito à mente, não faz sentido. Existem pessoas muito velhas e muito sábias. Quanto mais velho, mais sábio, não necessariamente mais rígido, bitolado e limitado. Isso é uma crença limitadora que não faz o menor sentido e que é cultural. E que a gente pode mudar se a gente tiver autoconfiança mental. E a última autoconfiança específica que eu quero mencionar aqui é a autoconfiança espiritual. O que é isso? É você contemplar a existência e honrar a espiritualidade, sabendo que a abundância espiritual é infinita e ela só é possível quando a gente transcende a matéria e transcende a razão. A razão se coloca a serviço do que não é explicável racionalmente ainda, embora eu ache que tudo pode ser explicado racionalmente eventualmente, e que tudo tem uma lógica, não necessariamente uma lógica racional, mas existe lógica por trás de toda a existência. Mas a entrega espiritual, ela vai além do controle da razão, do controle da intelectualidade. E nem todas as pessoas têm autoconfiança suficiente para isso, elas ficam apegadas no máximo ao racional. Mas não pede para ir além da razão, não, porque elas podem desqualificar. Eu não acredito. Espiritualidade é pensamento mágico. Isso é uma desculpa para as pessoas que não querem expandir e não querem abrir mão de um controle, tá? Isso, na minha opinião, é uma postura egóica. As pessoas que desqualificam a espiritualidade. E é limitado, porque é raciocinar com o pensamento dos nossos antepassados. Porque faz sentido buscar a primazia da razão em contraposição a uma fé cega medieval. Ok, a história até faz sentido nesse sentido. Agora, no século XXI, a gente já passou da transcendência do medievo pelo renascentismo. Está na hora da gente contemplar uma ciência espiritual, uma espiritualidade capaz de ser entendida pela razão, como acontece na física quântica, como acontece na biologia da crença, enfim, nos campos morfogenéticos, para usar as expressões dos biólogos do século XXI, né? Rupert Sheldrake, o Bruce Lipton, que eu sou super fã. A neurociência está trazendo essa transcendência, né? Então, as pessoas que desqualificam a espiritualidade têm todo e total direito de fazer isso. Não estou dizendo que tem que ter uma fé espiritual, não. Estou dizendo que existe algo chamado autoconfiança espiritual, que é a autopermissão para ter fé na espiritualidade, que não rivaliza com a razão, mas que dá as mãos à razão e vai além do racional, e que nós podemos ter isso de forma autoconfiante e equilibrada. Então, a autoconfiança espiritual, ela é desafiada ou pelo ego materialista, controlador, que desqualifica a espiritualidade, ou pelo excesso infantil de espiritualidade, que no fundo é fuga emocional, na minha opinião. Pessoas que têm uma espiritualidade infantil, que não é associada à razão, que tem uma espiritualidade na qual as pessoas também não se trabalham emocionalmente, né? São espirituais, rezam todo dia, mas são super ranzinzas, tratam os outros mal. Não existe espiritualidade genuína tratando os outros mal, sendo grosseira ou grosseiro, agressivo com outra pessoa. Então, gente espiritual, agressiva e grosseira se acha muito espiritual, mas no fundo não é, porque não se trabalha. No fundo não é, não, até é, né? Porque a espiritualidade não equivale a amor incondicional. Acreditar na espiritualidade, saber que a espiritualidade existe, não significa que essa pessoa seja uma pessoa com uma alma evoluída. Ela pode ser emocionalmente infantil, racionalmente infantil. A espiritualidade do pensamento mágico, ela é infantil e ela inclusive desqualifica a espiritualidade madura, né? Então, a autoconfiança espiritual, eu sinto que ela inclui
a autoconfiança em relação a quem você é, com o seu corpo e com a sua alma. Ela inclui uma racionalidade saudável e uma disposição a expandir as suas capacidades mentais de uma forma incrível e maravilhosa. E ela inclui uma entrega ao espírito que é infinito e que é abundante, em harmonia com todas as demais áreas da vida. Então era isso que eu queria trazer como um conteúdo de autoconfiança para inspirar as pessoas que estão curtindo, né, esse canal. Se você ainda não se inscreveu, faça o mais rápido possível a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube para a gente ter o seu apoio, o seu estímulo para continuar trazendo coisas lindas para vocês. E curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar e mantenha a sua presença aqui, porque toda semana a gente vai trazer coisas novas, expandindo em conjunto a nossa jornada, né? De mãos dadas com as pessoas que querem expansão de consciência e que buscam o melhor da vida para si, para todas as pessoas que amam e para a humanidade também. A gente vai se falando. Tchau.